Alô, tudo bom? Tudo bem? Vocês estão comigo? Vamos lá? Gente, estão felizes? Eu estou muito feliz, cara, de verdade. Quem não me conhece, eu sou Murilo, estou chegando aqui na casa há pouco tempo, aqui na Brasa, minha nova casa. E eu estou muito feliz de estar aqui, oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu coração com vocês, que Deus tem colocado. Eu acredito que hoje, cara, é noite da gente virar uma chave na nossa vida como igreja. E eu quero derramar tudo que eu tenho. Amém? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero começar fazendo, eu queria explicar algo que eu sou uma pessoa que... Muito obrigado. Aí, tem aguinha, um ventinho. Eu fui impactado na minha vida com Deus, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, e tenho 19 anos, e desses 19 anos eu não vi um dia que eu não estava dentro de uma igreja. Mas eu tive um encontro genuíno com Jesus há uns 4, 5 anos atrás, que foi onde eu realmente entendi que, cara, tipo, isso aqui não era só uma reunião de pessoas desocupadas. Isso aqui era algo muito maior do que nós mesmos, sabe? E desde então eu tenho caminhado com Jesus e uma das coisas que eu carrego comigo é, cara, eu sou um cara muito apaixonado por Jesus. Eu não tenho nada de especial a não ser extremamente apaixonado por Jesus. E quem me conhece e caminha comigo sabe disso. Mas nessa caminhada eu fui impactado com duas grandes revelações de quem era Jesus na minha vida. E a primeira foi uma que eu tive a oportunidade de ministrar lá na Igreja Caminho, que é o grande amor de Deus e o desejo que ele tem de se relacionar com a gente. Essa foi a primeira grande revelação que eu tive a respeito de Jesus, com base na Bíblia, de quem ele era. E a segunda, que é a que eu quero ministrar aqui hoje para vocês, é sobre uma vida de incansável adoração. Então, o título da mensagem de hoje é esse, Incansável Adoração, como está nos belos slides ali. Tá bom? Amém? Estamos... É. Então, como eu falei, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja e eu sempre fui e como eu venho de uma família de músicos, então eu estava sempre envolvido com louvor. Cantava desde meus 5 anos, 6 anos de idade, depois eu fui aprendendo a tocar instrumento. Então, aquilo para mim era adoração, sabe? E quando eu era pequeno, eu sempre ouvi muito isso. Cara, o Murilo é um adorador, o Murilo é um adorador. E não, eu não era um adorador, eu só era uma criança que sabia cantar. Então, não tinha nada de especial. Depois que eu tive o meu encontro com Jesus, que eu comecei a buscar. Eu falei, cara, eu entendi isso aqui. E Deus me deu um dom. Deus me deu algo no louvor. Então, eu vou aperfeiçoar isso, mas ao mesmo tempo eu quero entender como eu posso fazer isso de maneira certa. O que é adoração? E desde aquela época e até os dias de hoje, eu estou sempre buscando entender e aprender o que de fato é adorar o Senhor, o que de fato é uma vida de adoração a Deus, sabe? Nessa caminhada, iniciando, respondendo essa pergunta, o que é adoração, a gente já é meio clichê, entre aspas, dizer, e todo mundo já sabe, que adoração não é só música. E todo mundo já sabe disso. Adoração não é só música, adoração é um estilo de vida, adoração, sabe, virou gospelmente correto a gente falar que adoração é um estilo de vida. E tá certo, realmente, adoração é um estilo de vida, mas é muito mais profundo que isso. Sabe, a adoração não é só atitudes de caridade. A adoração não é só tu passar o dia inteiro falando, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Sabe, é muito mais profundo adoração. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E antes de eu começar a explicar o que é adoração, eu quero falar brevemente sobre um princípio teológico, que é o princípio da primeira menção. Para a gente entender o que é adoração, a gente tem que entender esse princípio da primeira menção. E eu acho que está nos slides ali. Se já foi trocar, isso. O princípio é o princípio pela qual a interpretação de qualquer versículo é ajudada por uma consideração da primeira vez que o assunto em questão aparece nas Escrituras. Ou seja, em geral, a primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, ela traz o sentido que perdura por toda a Bíblia. Vocês entenderam? Ficou claro?
Amém? Então, a galera que estuda a Bíblia, que estuda a parte de estudar e destrinchar as escrituras e entender, os teólogos, eles usam isso para ajudar a tu ter um entendimento completo daquilo. E partindo desse princípio, a gente pode se perguntar qual foi a primeira vez que a palavra adoração foi mencionada na Bíblia. Então a gente vem, então se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis 22:5. Se você não está, a gente vai estar ali no telão. E a palavra diz: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. E aqui, quem está falando é Abraão. E eu não sei se vocês já pegaram, mas, cara, a primeira vez que a Bíblia fala sobre adoração, ela está falando de sacrifício. A primeira vez que a Bíblia fala sobre adoração, ela está em um contexto de sacrifício, sabe? E não só sacrifício. Não só sacrifício. Adoração, ela não é só sacrificar. Adoração é devolver ao Senhor aquilo que Ele já te deu. Quando a gente olha para a história de Abraão, e esse momento em específico que ele fala depois da gente ter adorado, ele está falando depois, Abraão não sabia que haveria livramento, que Deus ia salvar o menino e não ia permitir que ele sacrificasse. Então, na cabeça de Abraão, ele ia lá subir, ele ia entregar o menino ao Senhor, Isaac, seu filho, aquele que ele tanto esperava, aquele que era uma promessa para a vida dele, e depois disso, ele voltaria. Então, depois de termos adorado, eu volto para junto de vocês. Então, adoração, o primeiro ponto. Adoração é devolver ao Senhor aquilo que Ele já me deu. Esse é o primeiro ponto. Então, se você está anotando, você pode anotar aí. Adoração é devolver ao Senhor aquilo que Ele já me deu. Sabe, eu entendo a gente usar a adoração muitas vezes para pedir coisas a Deus. Mas a gente não pode se enganar pensando que é sobre isso a adoração. Adoração, sabe, se eu adoro para pedir algo, então eu não estou adorando. Eu estou pedindo. Adoração é eu adoro o Senhor não para receber todas as coisas. Eu adoro porque eu já recebi todas as coisas. Tudo aquilo que importa, sabe? A salvação e o acesso a Ele novamente. Quem entendeu? Yeah. Partindo, isso nos leva para o próximo ponto sobre o que é adoração. E a adoração, ela é fruto de uma revelação. Adoração é fruto de uma revelação. Só adora a Deus quem conhece Ele. É impossível a gente falar sobre adoração e não falar sobre conhecer a Deus. Porque senão é só uma música. Senão é só uma palavra. Sabe, adoração verdadeira e madura, ela vem respaldada de uma revelação de quem aquele que a gente está adorando é. Sabe, eu não conheço ninguém na minha vida e eu não conheço ninguém na Bíblia que adorava o Senhor sem antes receber uma revelação de quem Ele era. Vamos lá. Exemplos. Jó 42:5. Se você está anotando, você pode anotar, se quiser abrir comigo. Jó falando: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe, Jó, ele tinha uma vida de adoração. Naquela época, adorar o Senhor era sacrificar. Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos, pela sua vida, por tudo aquilo que ele tinha. Jó era uma pessoa grata, ele era uma pessoa correta. Mas Jó só entendeu o que era adorar o dia em que ele viu o Senhor. O dia em que ele falou: cara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, os meus olhos te viram. Eu entendi quem o Senhor é, eu recebi uma revelação de quem és tu, sabe? E não só no Velho Testamento, a gente podia passar, cara, juro, a pregação inteira dando exemplo, mas para ser mais rápido, Efésios 1:3. Aqui é Paulo dizendo, ok? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, ele está adorando ao Senhor aqui. Sempre no começo das suas cartas, ele adora o Senhor de alguma forma. Só que, cara, Paulo não está só adorando, ele adora com base em uma revelação. Que revelação é essa? Bendito seja. Quem é bendito? Deus.
Bendito seja Deus. Que Deus? Aquele que também é Pai. Sabe? Cara, isso aqui me pega de uma maneira, vocês não têm noção. Cara, eu amo. Sabe, quando eu entendi isso aqui, a minha vida literalmente mudou completamente. Porque não era mais só sobre, cara, qual é a música que eu vou cantar para me aproximar de Jesus. Não, não, era. Hoje em dia a minha oração é, Pai, aumenta o meu nível de revelação de quem tu és, porque eu quero te adorar mais. Sabe, aumenta o meu nível de intimidade contigo, porque eu quero te adorar mais. E em toda a Bíblia a gente tem exemplo de pessoas que adoram a Deus sempre com base em uma revelação de quem Ele é, sabe? E não é com base em uma revelação do que Ele faz, é uma revelação de quem Ele é, do caráter dele, sabe? De quem Ele é. Não só das obras das mãos dele, mas de fato do caráter de Cristo, do caráter desse Deus que a gente segue. Quem Ele é. Sabe, se de fato eu não sei quem é Deus, como eu posso dar para Ele algo que Ele é digno de receber? Sabe, como que eu vou dar algo que digno para Ele se eu não sei quem Ele é? Se eu não vi Ele? Vocês estão entendendo? Então, adoração, ela não é prática. Adoração, ela não é rotina. Adoração, ela não é movimentos repetidos. Não, não. Adoração, ela cresce no momento em que eu conheço. Sabe, o que eu mais já escutei na minha vida, depois de caminhar com Jesus e de conversando com jovens, com amigos meus, com pessoas aí, era, cara, eu não consigo ter uma vida de adoração, porque parece que eu canto, eu canto, na hora do culto eu levanto as mãos, eu me ajoelho, eu choro, eu grito o nome de Jesus, mas parece que não vem. E é óbvio que tu não vai sentir nada se tu não conhece a Ele. Se tu não sabe o que Ele está fazendo, se tu não sabe como Ele se move. Sabe, é impossível reconhecer a Deus em tudo, é impossível ver Deus em tudo se você nunca viu Ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, né? Yes. E para finalizar esse ponto da revelação, eu quero ler Mateus 16. E Mateus 16, cara, para mim, eu deixei por último porque ele fecha isso de uma maneira perfeita. Jesus é interessado e ele se importa que nós tenhamos algo a dizer a respeito sobre quem ele é. Jesus, ele se interessa que nós tenhamos uma revelação dele. E onde a gente consegue ver isso? Certo dia, Jesus estava reunido com os discípulos dele e ele começa a perguntar, quem que eles dizem que eu sou? Sabe, ele pergunta para os discípulos, e ali no 14, ou melhor, no 13, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então, Jesus, ele pergunta para os discípulos dele, cara, quem que a galera tá falando que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, cara, uns dizem que tu é Elias, um profeta. Outros, Jeremias, outros dizem que tu é só um profeta, uns dizem que tu é um cara aí muito louco, sabe? Tem muita gente que fala algumas coisas a teu respeito. E ok, porém, Jesus continua. Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, quem vocês dizem que eu sou? O que vocês viram em mim? Qual a revelação que vocês carregam ao meu respeito? Vocês que caminham comigo. Sabe? E Pedro, ele responde, não, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, naquele momento, cara, eu tenho certeza, a vida de adoração de Pedro foi destravada. Sabe, nesse momento, Pedro entendeu. E o próprio Jesus continua dizendo, tu respondeu bem, porque foi o Espírito Santo que te revelou isso. Sabe, naquele momento, Pedro recebeu a sua revelação individual de quem era Jesus, de quem era Deus. E, cara, isso é precioso demais. É tempo de entender onde a gente está nessa história. Até aqui. Sabe, onde a gente está? Onde a gente se encontra? Será que a gente tem vindo aqui? E, gente, sério, eu não estou trazendo julgo em cima de ninguém. Isso aqui é para nós como igreja no geral. Isso aqui é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Sabe, onde eu estou nessa história? Eu sou o tipo de pessoa que eu só adoro quando eu estou na igreja? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho uma vida de adoração em Jesus na minha casa? Que eu tenho tempo no secreto com Ele? Ou será que eu
será que eu vi algo nele de fato? Será que eu carrego algo? Será que eu orei o suficiente? Será que eu busquei o suficiente para receber algo genuíno de Jesus? Ou será que eu só tenho vindo aqui gastar tempo? Dizendo que... E aí a gente começa a colocar defeito. Não, eu não consigo sentir Deus porque... a banda, tá complicado. Eu não consigo sentir Deus porque... não sei o que lá. Sabe, várias e várias desculpas, quando na verdade o que falta é revelação. E revelação, eu não estou falando de algo, gente, novo. Eu não estou falando que Jesus vai descer e falar assim, Murilinho, seguinte, eu sou isso, isso, isso. Beleza? Fui. E vai voltar e eu, beleza, recebi minha revelação, vou seguir adorando. Não. A revelação, ela está na Bíblia, gente. Sabe? Já nos foi dado tudo. O evangelho, ele é fresco, ele não é novo. O que a gente prega hoje já está sendo pregado há 2000 anos atrás e muito mais. Mas é fresco para o nosso tempo. Amém? Sabe, onde a gente está, cara? Aumentar, a gente precisa receber uma revelação nova, a gente precisa aumentar o nosso nível de revelação, porque muitas vezes, cara, a gente recebeu algo há 3, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não sei qual que é a média de tempo de conversão do pessoal aqui, e aí a gente vive disso, sempre com base naquilo. E, cara, se você um dia receber uma revelação de Jesus, isso é ótimo, mas, cara, eu quero te convidar hoje a aumentar esse nível de revelação, sabe? Para você aumentar e ir para um novo nível de adoração, sabe? Um novo nível de adoração exige um novo nível de entendimento, e um novo nível de entendimento é uma revelação maior de quem Ele é, sabe? É conhecer Ele um pouco mais, sabe? Jesus, Deus, é infinito, cara. Não tem como a gente já saber de tudo. E se você pensa que sabe de tudo, deixa eu te contar um negócio, você não sabe, entendeu? Você ainda não descobriu tudo que existe nele. E continuando para o próximo ponto, enquanto a gente entende o que é adoração, uma das maneiras da gente não errar é sabendo o que não é adoração. Então, para entender sobre o que não é adoração, a gente precisa voltar um pouco na história. E mais especificadamente, vamos voltar lá para o início da criação. E, cara, gente, de verdade, esse assunto, ele rende muita coisa. Falar sobre o começo, falar sobre essa parte de o que não é adoração, é um assunto muito extenso. Então, eu tentei resumir bem e ser mais prático, sabe? Eu acredito em um evangelho prático, que não adianta eu vir aqui encher todo mundo de teologia, de várias coisas, e você não conseguir aplicar isso na sua vida. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido a perguntar para Jesus quando você chegar em casa. Abre tua Bíblia sendo e fala assim, pai, me explica o que é isso. Ou tem um movimento chamado ID, que gravou um podcast sobre o assunto. Tô brincando, mas também tá lá. E vocês podem procurar no Spotify. Ou eu mando o link. Quando Deus nos criou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bem? Vocês concordam? Tudo certo? Ok. Agora, esse era o desejo de Deus, que a gente fosse semelhante a Ele, que a gente fosse parecido com Ele. Foi para isso que Ele nos criou. O ponto aqui é, como que Adão e Eva caíram? Como que a serpente conseguiu enganar eles? Não foi dizendo que se eles comessem do fruto, eles seriam semelhantes a Deus? Vocês concordam? Então, como que eles caíram em algo que eles já eram? E esse é o ponto. Como que como é que eles caíram? A serpente falou, como vocês vão ser semelhantes a Deus? Mas espera, Deus não criou a gente semelhante a Ele? A Bíblia está se contradizendo aqui? E, cara, isso aqui, quando eu li, meu Deus. Vamos lá. Aqui está um ponto muito interessante sobre a interpretação do texto. Gênesis 1, 26, você pode anotar. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E no 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus queria nos criar a sua imagem e semelhança, mas ele nos criou a sua imagem, não a sua semelhança. E o ponto principal é que o desejo dele era que a gente fosse semelhante a ele, mas ele nos criou a sua imagem. E por que isso? Sabe? Porque a imagem, eu entendo, e entendam que quando eu falo eu entendo, não é eu que simplesmente li a Bíblia de uma maneira e falei, isso aqui que está certo. Não, isso aqui é uma concordância teológica de muita gente que está pregando sobre isso. Quando Deus fala a sua imagem, ele diz características físicas, aparência. Nós temos não a mesma aparência igual de Deus, mas vocês entenderam, né? Assim como todo mundo é diferente. Vocês entenderam. Não vou ficar explicando isso, vai ficar muita coisa. Mas semelhança tem a ver com o caráter de Deus. Semelhança não é a imagem. Semelhança é as características do caráter de Deus em nós. Ele queria que nós fôssemos parecidos com ele na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar e na nossa maneira de amar ao Pai, de amar a Ele. E aqui, cara, isso aqui. Sabe por que, que Deus descia todos os dias no jardim? Vocês já se perguntaram por que Deus, se a criação estava pronta, se a criação estava já pronto, o homem cuidava da terra, estava tudo certo, já tinha lá, estava pronto para procriar, tudo beleza, todo mundo, tudo equilibrado, de acordo com o plano, mas Deus todos os dias descia ao jardim, simplesmente para caminhar com o homem. Vocês se perguntaram? Porque ele fazia isso. Porque a imagem se cria, mas a semelhança se adquire com a caminhada. Ser semelhante a Deus, aprender sobre quem Ele é, tem a ver com caminhar com Ele. Tem a ver com ter um relacionamento diário com Ele. Sabe, Deus podia simplesmente descer um dia no jardim e falar assim, a partir de agora vocês vão fazer isso, 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 porque eu faço assim. Adão e Eva com certeza teriam feito. Mas não, todo dia ele descia, caminhava um pouco, e todo dia eles tinham uma nova revelação fresca de quem ele era. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês isso aqui? Cara, isso aqui é precioso demais, gente. Sabe, e talvez o ponto é por que Adão errou. Por que se eles tinham isso, se eles estavam caminhando com Jesus e todo dia conhecendo e tendo um novo nível de revelação, onde eles erraram? Por que eles erraram? E, cara, aqui que tá. Essa aqui é demais. Adão errou porque ele preferiu um atalho. Adão errou porque a serpente ofereceu o caminho mais rápido. Ela falou: come isso e tu vai ser igual a ele. E do outro lado, Deus fala assim: caminha comigo e eu vou te transformar gradualmente à minha semelhança. Então, o erro de Adão foi preferir o método à caminhada. Foi preferir o método a uma jornada com Deus. Sabe, e a pergunta talvez, tá, beleza, eu entendi isso, foi forte, uau, mas o que isso tem a ver com adoração? E a resposta é que tudo, isso tem tudo a ver com adoração. Quem não conhece a Deus não adora, mas usa de métodos para fazer bonito aqui na igreja. Ou em casa, em qualquer lugar, no Instagram, sei lá. E sendo bem prático, tá? Qual que é a diferença do método e do relacionamento? E tá, eu coloquei alguns pontos ali no slide. A diferença entre o método e o relacionamento. Tá? Pode passar. O método, ele prioriza os resultados. Então, o método é quando a gente, usando um exemplo, né, igreja, é quando a gente procura algo para trazer para cá, para o nosso ambiente, para nossa casa, tanto faz, que vá nos gerar resultados mais rápidos, sabe? Método é quando eu, em vez de, sei lá, entender uma revelação a respeito de tal assunto, eu prefiro ir na internet jogar e procurar alguém que já resolveu. Quando, em vez de ir para o meu quarto e falar, Jesus, me ensina a gerir as minhas finanças, Jesus. Eu não estou conseguindo. Eu vou lá e eu jogo no Google como gerir as minhas finanças segundo a Bíblia.
Sabe? Isso é método, é priorizar o resultado e não o tempo de qualidade com Deus. Sabe? Segundo ponto, segunda característica do método, é não se importar com a revelação. Eu não tô nem aí pro que está acontecendo. Eu não me importo, eu prefiro só cantar uma música do que entender qual a revelação por trás dela. Eu prefiro só buscar a música do momento, ou buscar a palavra do momento. O que está todo mundo pregando hoje em dia? O que está todo mundo falando hoje em dia? Ah, isso está dando engajamento no Instagram? Então é isso que eu vou fazer. Isso está funcionando nas igrejas? Isso está enchendo as igrejas? Então eu vou pegar e vou fazer isso. Mas eu não quero a intimidade, eu não quero a revelação que a igreja X, que a pessoa X teve em Deus. Eu quero o resultado que a pessoa X teve em Deus. Vocês estão entendendo? Sabe, a gente não quer uma revelação sobre a pessoa que compôs a música. A gente quer o resultado e o impacto que a canção teve nas nações. O método, ele faz a gente, e isso é a terceira característica, o método, ele nos faz dar mais valor a uma caminhada de resultados do que os resultados de uma caminhada. Sabe, vale muito mais a pena eu caminhar tendo muitos e muitos resultados, eu caminhar ficando cada vez com mais dinheiro, eu caminhar ficando cada vez mais famoso, e esse ponto eu digo em questão a ministério, sabe, a vida pessoal, tipo, cara, o ministério do Murilo, o ministério do fulano, do X, sabe, eu quero os resultados, caminhar tendo resultados, do que saber quais são os resultados de uma caminhada com Deus. Saber qual que é os resultados de um dia eu falar assim, cara, quer saber? Eu não vou fazer tudo para ficar famoso. Eu vou fazer tudo para caminhar com Jesus. Se vier, amém. Se não vier, amém. Sabe, eu não vou fazer de tudo para ter as melhores canções, para compor, e eu falo isso, sei lá, tanto faz se você é músico ou não, mas sabe, eu vou fazer de tudo para criar uma música que vai impactar todo mundo no mundo gospel e vai estourar. Não, eu vou fazer de tudo para caminhar com Jesus. Eu quero fazer de tudo. Sabe, eu não sei para onde ele está indo, ele pode mudar de direção a qualquer momento, mas eu vou fazer de tudo para estar caminhando com ele. Os resultados vai vir. Não sei qual é o resultado. Talvez não sejam os resultados que eu quero. Talvez uma caminhada com Jesus não vai ser aquilo que você quer, não vai ser o resultado que você quer, mas é o resultado de uma caminhada com ele. E se isso não te preenche por completo, então a gente precisa voltar umas duas casas, cara, no nosso evangelho. Sabe, e o último ponto, a última característica do método que ele produz é a idolatria. O método gera em nós idolatria. E para ilustrar isso de maneira bem sucinta, eu quero ir para Êxodo 32. Sabe, o fruto do método é idolatria. E idolatria não é necessariamente, não é só se prostrar a uma imagem de barro. Sabe, não é só se prostrar a um bezerro de ouro, como nesse caso de Êxodo 32, versículo 2. Tá dizendo, dei-me os vossos brincos de ouro. Respondeu-lhes Arão, assim fizeram todos, as mulheres e os seus filhos e filhas. Arão fundiu o ouro e moldou, e peguem essa palavra, e moldou, dando-lhe a forma de um bezerro. E o povo exclamou, ó Israel, aqui tens os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Quando Arão constatou o quanto o povo tinha ficado feliz com aquilo, construiu um altar defronte ao bezerro e proclamou, amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. E se você vê o Senhor aqui, eu não marquei ele no slide, mas o Senhor é com S maiúsculo, ou seja, essa celebração ao Senhor não era aos deuses, porque quando a Bíblia fala de deuses ou de outros senhores, ela nunca usa um S maiúsculo. Isso é Bíblia, isso é Bíblia, sabe? Então, o povo, ele não queria outro Deus, ele queria ver o Deus deles, eles queriam um Deus que eles pudessem ver, eles queriam que o Deus deles fosse algo que eles pudessem tocar, que fosse palpável, mas eles não queriam pagar o preço que Moisés estava pagando, subindo e descendo o monte toda hora. Então, eles pedem, façam algo que a gente possa tocar. Arão, faz uma coisa que a gente possa
apalpar. E Arão molda Deus de acordo com a vontade do povo. E eu disse sobre essa parte de moldar, porque a idolatria, ela tem a ver não com simplesmente tu se prostrar a, sei lá, Nossa Senhora, qualquer senhora aí de alguém. Não. A idolatria tem a ver com tu moldar Deus de acordo com aquilo que tu quer. Idolatria não é dizer que o meu celular é Deus. Idolatria não é dizer que sei lá, isso aqui é o meu Deus e eu adoro isso aqui. Não. Idolatria é quando eu digo que o meu Deus, o Deus que eu sigo, é o Deus do celular. Vocês entenderam? Novamente, idolatria não é simplesmente eu falar que aquele instrumento é o meu Deus e eu me prostro a ele. A idolatria é quando eu falo que o meu Deus é o Deus do contrabaixo e ele quer me dar todos os contrabaixos do mundo porque ele é o Deus do contrabaixo. Sabe? É quando eu pego algo que não tem nada a ver com Deus e eu coloco como se fosse uma característica dele. Sabe, Deus pode me dar um contrabaixo se eu quiser, Deus pode me dar um celular, mas isso não responde quem ele é. Sabe, o meu Deus não é o Deus do contrabaixo, ele é o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, esse é o meu Deus, sabe, não o Deus do contrabaixo. Então, pior do que dizer que o meu Deus é o Deus do celular, de qualquer coisa, pior que dizer que o meu Deus é um celular, é dizer que o meu Deus é o Deus dos celulares. Sabe, idolatria é agregar a Jesus alguma característica que não é dele. É dizer que ele é algo que ele não é. Sabe, a adoração é fruto da revelação que eu tive de quem ele é, não de quem eu criei. Sabe, é do Deus que eu vi, não do Deus que eu criei para mim. Sabe, esse foi o principal erro do povo de Israel. Foi criar um Deus que eles queriam, que eles achavam. Alô? E não o Deus correto. Sabe, adoração é fruto do Deus que eu vi, não do Deus que eu criei para mim. Sabe, anotem isso no coração de vocês, gente. Sabe, adorar a Deus é devolver para ele o que ele é digno de receber. Adorar a Deus é devolver para ele aquilo que ele é e não aquilo que eu penso que ele é. Sabe, não aquilo que eu acho que ele é. Sabe, o nosso maior erro talvez é achar que Deus se contenta com qualquer coisa. O nosso maior problema é achar que, cara, se eu tô adorando é que conta para ele. Sabe? Não. Jesus nos ensina a te adorar de uma maneira digna, Jesus. Planta em nós um desejo de te adorar de uma maneira digna. Uma maneira que te agrade. E quarto e último ponto. Por que adorar? E eu quero finalizar. A resposta mais óbvia para essa pergunta de por que a gente deve adorar, é porque ele é digno. E ponto. Não tem muito o que falar. Pode subir os créditos, já era. Ele é digno. Ponto. E dá para ser um pouco mais profundo. A gente não adora Deus para sentir Deus, ok? E eu peço de verdade que vocês entendam isso. Eu quero virar essa chave. Cara, a gente não adora para sentir Deus. Um dia eu ouvi uma frase que mudou totalmente a minha percepção sobre esse assunto. Um pastor dizia, gente, nós não adoramos para sentir Deus. Nós adoramos para fazer Deus sentir. E agora, para contextualizar, Apocalipse 4:8, ele descreve os 4 seres viventes que dia e noite eles declaram santo, santo, santo. E ali está o texto, o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sabe? Dia e noite e eles não param. Eles não param. Dia e noite. Santo, santo, santo. Para quem não gosta de worship, aí ó. Todo dia e noite. Santo, santo, santo. E a pergunta que eu quero te fazer, na verdade. Vocês acham que eles passam dia e noite na eternidade cantando santo, 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 porque um dia eles foram em um culto lá dos anjos e receberam um arrepio, e sentiram um arrepio, e sentiram um negocinho assim?
Sério mesmo que vocês acham que os anjos passam dia e noite dizendo que Deus é santo, simplesmente porque ele um dia a gente sentiu um negocinho diferente, a gente é viciado em sentir um arrepio de Deus. Não, sabe? Eles não adoram simplesmente para sentir. E o ponto aqui é que achar que Deus ele só se move de acordo com o meu nível de adoração é tratar Deus como um cambista, que troca presença por adoração. Eu dou um pouquinho de adoração para ele e ele me dá um pouquinho de presença. Me dá uns 2 arrepios, calma lá, eu canto um pouco mais alto, ele me dá mais uns 4 arrepios, sabe? É tratar Deus como se fosse um cambista, um cara que está trocando ali experiência. O céu não é baseado em um ambiente de experiência. Sabe? O céu não é baseado em promover um ambiente de experiência. Então, por que a gente acha que isso aqui, o culto para ele é isso? É um ambiente de experiência, é promover um ambiente de experiência. Que se eu não estou sentindo Deus, então eu não canto alto. Se eu não estou sentindo Deus, então eu não vou adorar. Por que eu vou adorar se eu não estou sentindo? Sabe? Se a minha oração, se a minha adoração é condicionada pelo quanto eu estou sentindo, então a minha adoração pode ser parada. Então eu não estou em uma adoração constante. Sabe? E eu aprendo com os anjos algo sobre permanência. Sabe? Não interessa o que está acontecendo no mundo. Não interessa se eles estão sentindo. Não interessa se algo diferente está acontecendo, se o pelinho da asa do anjo está arrepiado. Não. Dia e noite, eles estão lá. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, sabe, todo dia, 24 horas por dia, até a eternidade. Não porque sentiram, mas simplesmente porque eles entenderam que ele é digno de ouvir isso. Ele é digno de receber a adoração. Adoração não é um estado emocional que a gente entra, gente. Adoração não é um estado emocional que a gente entra, mas é um lugar. Adoração é um lugar que no dia em que a gente entra, a gente não sai nunca mais. O dia em que a gente entra, sabe, depois que você tem uma revelação de quem Deus é, você então entra em um ambiente de adoração. Não uma igreja em um ambiente de adoração, mas você entra, sabe, a sua vida começa a se tornar esse lugar de adoração que você está constantemente adorando a Ele em todas as suas atitudes. Lembra que no começo eu falei que não era só sobre atos de caridade, não era só sobre você ser uma pessoa legal, eu ficar dizendo glória a Deus, aleluia. Não, não, não. Sabe, é você passar literalmente a sua vida inteira em um lugar de adoração, que não importa o que está acontecendo lá fora, que não importa se você está sentindo ou se você não está sentindo, você adora Ele, porque você entendeu que Ele é digno de receber a sua adoração. Você adora Ele não porque você quer receber alguma coisa dEle, você adora Ele porque você já recebeu tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que importa, sabe? Constantes e imparáveis. É assim que esse é o reflexo de uma geração que eu quero viver, sabe? Uma geração que é constante e imparável. Não interessa o que está acontecendo, sabe? Nós somos jovens e é difícil, cara, é difícil lidar com a nossa inconstância. A nossa juventude, e eu me encaixo nisso, a gente é extremamente inconstante. Um dia eu olho para essa garrafa e falo assim: meu Deus, essa garrafa é o amor da minha vida. Mas no outro dia eu olho para esse copinho e falo: esse copinho aqui é o amor da minha vida. Sabe, nós somos extremamente inconstantes. Claro, não nesse nível, mas nós somos extremamente inconstantes. E como que se vence a inconstância? Vendo a Deus. Vendo a Deus. Uma revelação fresca de quem Ele é. E se você quer ir mais fundo, eu te recomendo a ler Isaías 6. Sabe, a visão de Isaías 6 ali, para mim, ela ilustra tudo. Eu não vou colocar aqui porque vai ficar muito tempo e eu não quero me passar no horário. Eu não preciso sentir para adorar. Eu adoro para que Ele receba o que é digno. Eu adoro para que Ele receba de volta o que é de direito dele. Eu adoro porque um dia eu vi e, cara, nada mais é igual o dia depois que a gente vê Jesus. Nada mais. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer
pessoa mais velha aqui da igreja. Sabe, o quanto tua vida mudou, sei lá, pro nosso pastor, até mesmo pro Gui, o quanto tua vida mudou depois que tu teve uma revelação de quem Deus é. E pode ter certeza, mudou completamente. Eu tenho certeza, sabe? Buscar uma revelação fresca de quem Jesus é deveria ser o nosso primeiro conselho para quem está chegando no Evangelho hoje. Sabe? Busque uma revelação fresca de quem Deus é. E para aqueles que estão há mais tempo, peçam mais. Existe mais a ser liberado, gente. Existe mais, sabe? Existem lugares em Deus que a gente ainda não foi. Existem lugares em Deus que a gente ainda precisa alcançar. E é isso que me motiva a continuar caminhando, sabe? Cara, existe algo sobre Jesus que eu ainda não vi e que eu quero ver. E até eu ver, cara, eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de ler, eu não vou parar, sabe, de me rasgar na presença dele. E o último ponto, para encerrar. O pessoal do louvor pode subir já, se for quiserem. Deus sabia que tudo o que eu adoro, eu me torno. Sabe, Deus, Ele não pede que a gente adore, Ele não deseja que a gente o adore, porque Ele é carente. Sabe, Deus sabe que tudo aquilo que eu me adoro, que eu adoro, pouco a pouco eu me torno. É por isso que a adoração é muito mais profundo do que simplesmente cantar uma música na hora do louvor. A adoração está totalmente ligado a se tornar cada dia mais parecido com Ele, a caminhar em um relacionamento. Sabe, a gente adora porque Ele é digno, sim, mas também porque quanto mais eu adoro e mais eu tenho uma revelação de quem Ele é, e maior é o meu nível de adoração, mais eu me torno parecido com Ele. É impossível olhar para Jesus, é impossível ter uma revelação de quem Ele é e não querer ser igual a Ele, e não querer ser parecido com Ele, carregar as características dEle, porque a santidade dEle constrange, a santidade dEle desperta em nós desejo de ser parecido, desejo de andar como ele anda. Só adora quem conhece, e só conhece quem busca relacionamento. É tempo da gente aumentar o nosso relacionamento. Sabe, chega de métodos. Chega de procurar as canções de sucesso. Sabe, chega de procurar fast food pronto, espiritual. Está na hora da gente aprender a caminhar com Jesus. Sabe, está na hora da gente aprender e a liberar algo que está aqui dentro para Ele. Sabe, uma canção genuína, uma canção própria para Jesus. Sabe, eu não tenho nenhum problema e eu amo cantar canções que estão aí, fazem sucesso e que a galera gosta, que impactam nações. Mas eu acredito que dentro de mim, dentro de cada um de vocês, existe uma canção que Jesus está esperando para ouvir. Uma canção própria, sabe? Não está falando que é uma canção que vai tocar as nações. Eu não estou falando de uma canção que vai mudar o rumo do gospel no Brasil. Eu estou falando da sua canção íntima de amor a Jesus. Eu estou falando daquilo que está aqui dentro, sabe? Aquele grito que está aqui dentro de você. Às vezes simplesmente dizendo: Pai, Tu és santo e eu te amo, sabe? Então eu te peço, abaixa a tua cabeça, comece a desfrutar desse ambiente de adoração. Existe sim uma presença espiritual aqui, sabe? Existe sim um Espírito Santo que passeia ao nosso redor aqui nesse lugar e quer tocar em cada um de vocês, despertando paixão, despertando amor. Então, sabe, começa a levantar tua voz, começa a dizer que Ele é santo. Se você fala em línguas, comece a fluir em línguas, comece a declarar o tamanho dEle. Sabe, Jesus, Tu és bom, Jesus, Tu és bom. Nós não temos nada além de Ti, nós não queremos nada mais que a Ti. Sabe, só existe um Deus, e é o nosso Deus, e é verdadeiro. Oh, xarababa. Aleluia!
menos de mim, e menos de seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Que todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe, eu não sei onde você está nesse momento, sabe? Eu não sei, você já deve ter feito a sua análise, você já deve ter olhado para dentro de você e pensado, cara, realmente eu tô aqui. Ou eu tenho uma revelação, ou eu não tenho, ou sei lá. Eu não sei onde você tá. Mas, cara, o ambiente dessa casa de hoje tá totalmente propício para você receber algo novo de Jesus. Sabe, eu tenho plena convicção de que o Senhor quer encontrar pessoas aqui hoje. Sabe, eu tenho plena convicção de que o Senhor quer se revelar a pessoas aqui hoje. Pessoas que já viram, pessoas que ainda não conhecem, sabe? Ele quer te encontrar de uma maneira especial. Então, se você está sentado, eu quero te dar toda a liberdade de se colocar de pé. Se você quer levantar suas mãos, sabe? Se você quer começar a simplesmente, em vez de cantar uma canção decorada, você começar a levantar a sua própria canção para Jesus, sabe? Ele quer te ouvir, Ele quer conhecer o teu coração. Se abra, sabe? Se permita ser tocado por Jesus. Se permita ser tocado por Jesus. Senhor, nós te entregamos a primazia aqui nesse lugar, Pai. Não existe outro aqui que seja mais importante que o Senhor. Sabe, nós levantamos o teu nome nessa casa. Yeshua, Yeshua, nós levantamos o teu nome nessa casa. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, pelos séculos dos séculos, nós declaramos santo, nós declaramos santo, nós declaramos santo. Tu és digno de receber, tu és digno de receber toda a honra, tu és digno de receber toda a glória, Jesus. Se permita ser tocado, receba fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus nessa casa, fogo de Deus nessa casa, fogo de Deus nessa casa. Santo és, só tu és santo, santo és, santo és,
Nós abrimos mão, Jesus, dos métodos. Nós abrimos mão, Jesus, dos títulos. Nós abrimos mão de tudo por um relacionamento contigo, Jesus. Sabe, nós não queremos mais rótulos, nós não queremos mais títulos, nós não nos importamos em não ter resultados, porque o mundo lá fora diz que é bom, Jesus. Para nós, uma vida de sucesso é uma vida caminhando contigo lado a lado todos os dias. É uma vida de constante adoração, de incansável adoração. Sabe, Jesus, não nos basta só sermos adoradores, queremos ser incansáveis, incansáveis adoradores, que te adoram de dia, que te adoram de noite, que te adoram em casa, que te adoram no trabalho. Sabe, a nossa geração está cansada de palavras bonitas. A nossa geração está cansada de pessoas que dizem saber o caminho. A nossa geração está precisando de jovens que se levantem e falem: ei, deixa eu pegar a tua mão, deixa eu te levar para lá, eu sei onde é o caminho. Sabe, eu já fui lá naquele lugar, eu sei onde encontrar Jesus, vamos lá. Sabe, não só pessoas que falem: ei, pega a direita. Não, pessoas que peguem pela mão e falem: vem comigo, cara, eu já tive nesse lugar. Sabe, mais do que isso, é muito mais profundo. Existe um rio que flui do trono de Deus. Existe um rio que flui do trono de Deus. E essas águas, elas se passam a nada. Essas águas, ela não é um rio que se passa caminhando, são águas que se passam a nada. É muito mais profundo, cara, é muito mais profundo.